Amém, querido? Abra sua Bíblia aí junto comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54, 55, 56, 57 e 58. Não precisa ficar de pé não, à medida que você for achando, pode ficar aí quietinho, tranquilo, na boa, sentadinho, não precisa levantar, a gente vai fazer a leitura e já começar aqui a palavra. Quem está com muita fome, levanta a mão, muita fome. Amém. Deus repreenda esse espírito devorador que está na barriga dela. Faça ela aguentar mais 40 minutos. Amém. Glória a Jesus. Desceu fresquinho agora. Quem achou diz amém? Amém. Então, pode ficar sentado. Eu falei, pode ficar sentado. Acho o texto fica sentado. Não escuta. Sua orelha é tão grande que não escuta. Não posso falar porque ele é meu irmão de orelha, né? A gente tem... Vamos lá. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com alegria que estamos aqui, Senhor, participando dessa conferência e aqui, Senhor, esperando ouvir a Tua voz. Ó Deus, ansiamos a cada momento, a cada instante, não somente, ó Deus, ouvir uma palavra, ouvir, Senhor, um testemunho, mas nós precisamos, ó Deus, é da Tua revelação, aquilo que vem do alto, Senhor, e causa um impacto no nosso ser. Aquilo que acontece, Deus, em Romanos capítulo 12, que gera uma renovação, ó Pai de amor, no nosso intelecto. Renovação essa no intelecto, que causa uma revolução também no comportamento e nas atitudes diárias. Que assim seja, Senhor, a ministração dessa palavra, que possa gerar, ó Deus de amor, um desconforto, ó Deus de amor, nas nossas ideias, nas nossas convicções, a ponto, ó Deus, de gerar mudança e transformação. Ser conosco, Senhor, nesse momento é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Vira para quem está do teu lado, dá uma sacudida nele e diz assim: me ajuda a ficar ligado. Né? Porque agora que vai batendo aí um cansaço, você quer dormir, né? Você acordou cedo, você saiu daqui ontem tarde, né? Chegou aqui cedo, tem uma da galera que vai ficando com sono, vai querendo dormir, aí junta, isso aí junta o sono com fome, aí você não consegue entender o que vai ser pregado, o que vai ser falado, e você perde, né, o que Deus quer falar contigo nessa manhã. Então fique atento aí. Fala aí, vira de novo a pessoa que está do teu lado aí, fala de novo assim para ele, o tema dessa mensagem é sempre abundante. Que é o tema da nossa conferência esse ano. Né? A nossa conferência é o primeiro ano dela, né? Algo que vai acontecer na nossa juventude agora, todo ano, mas é o primeiro ano da conferência Recarga. E esse ano, né, a conferência ela começa com um tema sempre abundante, com base em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Mas eu fiz questão de ler contigo aí a partir do versículo 54, né, e é bom que a gente também entenda o contexto da carta de 1 Coríntios. Né, a carta de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele já tinha fundado a igreja em Corinto, e ele já estava em outra missão, fundando outras igrejas, porém chegou um relato para ele: Paulo, a igreja que você fundou lá em Corinto não está legal, está acontecendo, né, várias situações lá que está ruim o negócio. Se você para ler 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver que aquela igreja, ela era rachada, que aquela igreja haviam vários grupos ali dentro. Havia o grupo de Jesus, havia o grupo de Paulo, havia o grupo de Pedro, havia grupo para tudo que é lado, mas ninguém se entendia. Né? Cada um puxava para um lado, cada um, né, um queria fazer compra no Guanabara, o outro falava: não, é agora mês de aniversário, está ruim de entrar lá, tem briga, está ruim, vamos fazer a compra aqui no mercadinho mesmo. Aí o outro falava: não, no mercadinho eu não quero, eu quero ir para o Guanabara, e ninguém se entendia. Né? Esse era o cenário da igreja de Corinto, uma confusão, cada um puxava para um lado, e Paulo trata disso no capítulo 1. Capítulo 2, o apóstolo Paulo ele já está meio que ali dizendo: olha gente, espera aí, vamos
vamos apaziguar a situação, vamos acalmar, porque a gente não é da terra, a gente é do céu. Aí, 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo fala assim: queridos, pelo amor de Deus, quem tem o Espírito de Deus não pensa mais de forma humana, mas pensa de uma forma espiritual, chamando assim a atenção. Peraí, gente, olha só, quando a gente aceita Jesus, quando a gente caminha com Jesus, tudo muda. Mas a igreja de Corinto não entendia isso. E aí o apóstolo Paulo começa 1 Coríntios capítulo 3, falando assim: vocês são carnais. O apóstolo Paulo perde a paciência de vez, né? E tem vez que você, como líder de jovem, tem vez que você, como, né, aquela pessoa que está caminhando, você olha, meu Deus do céu, que carnal, que vontade de um tratamento de choque, que vontade de te deixar numa solitária, 15 dias, lá sozinho, preso, né? Mas o apóstolo Paulo, ele só emite isso, mas logo após vem o tratamento. E aí, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo está tratando sobre um assunto teológico, um assunto denso. Ele está falando sobre ressurreição. Ele está falando ali o que é ressurreição, ele está falando como será a volta de Cristo. E nesse momento aqui, ele fala do versículo 54 ao 57, o apóstolo Paulo está falando: meu Deus do céu, é muita luta, é muita dificuldade, é muito problema. É igual se você parasse para conversar com algum empresário agora, nesse tempo de crise, e o cara ia falar para você: meu Deus do céu, só tenho vontade de chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Né? Olha o contexto aí do versículo 56. Ó aguilhão da morte ao pecado, e a força do pecado é lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí vem o que o apóstolo Paulo diz, né? Sobre isso que a gente coloca a nossa expectativa. Não é sobre um cenário de adversidade, mas a gente coloca a nossa expectativa no que Deus espera de nós. Aí ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede, aí que ele dá 3 conselhos para a igreja: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Repete junto comigo o que o apóstolo Paulo fala: sede firmes. De novo, está fraco, né, gente? Eu sei que você está com fome, mas pode fazer melhor. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Quase que o apóstolo Paulo fala assim: seja um super-homem, né? Firme, inabalável, sempre abundante. Aí você olha para você, e você olha para essa mensagem, e você diz: meu Deus do céu, nunca. Porque as dificuldades, as aflições, o que acontece no mundo, não dá para eu continuar firme, não tem como eu ser inabalável, não tem como eu ser sempre abundante. Mas a gente começa a olhar para isso como como algo inatingível. A gente começa a olhar para isso como uma impossibilidade e algo que não é. Porque hoje em dia, a gente tem buscado, e eu tenho visto isso por onde ando, conversando com líderes de jovens, que pessoas têm escolhido entrar por um caminho de justificação do pecado, em vez de entrar por um caminho de preservação de bons costumes. Se eu entendo que o Evangelho, ele parte da premissa de preservação, em nenhum momento eu vou gastar tempo com justificativas. Você já parou para conversar com alguém, para aconselhar? Mesmo você não sendo líder, você está no meio da galera, você está caminhando, mas você serve a Deus, você quer fazer o bem, você quer ter uma vida santa, e você para conversar com alguém que deu uma mancada. Aí o amigo já chega, fala: aí brother, fala bro, fala mano, quero te contar uma parada. E senta para conversar. Mas quando ele senta para conversar, né, a conversa não vai no ponto. A conversa ela dá volta, né? A conversa ela vai lá em Niterói, passa em Nova Iguaçu, faz um estado em Caiuaba, Belfor Roxo também, Mesquita, aí Macaé, aí Três Rios, Campos, chega no ponto. Mas quando chega no ponto, ele ainda fala assim: mas você acha que eu errei muito? Você não acha que eu não tenho um pouquinho de razão nisso que eu fiz, nessa situação?
e ele já te convence que de pecador ele é coitado da situação. Não, Renan. Aí você estava preparado, você estava com a marroca de 3 na mão, né? Esperando agora. Acaba de falar que eu vou dar na tua cabeça. Na moringa dele. Mas quando ele acaba de contar, ele é tão hollywoodiano na situação que no final tá vocês dois chorando, abraçados. E você dizendo, ai querido, desculpa, porque eu não te ajudei antes, porque eu não caminhei contigo antes, porque nada, querido. E isso se torna um ciclo na vida da pessoa. Um ciclo que se estabelece da seguinte forma: tentação, pecado e culpa. Tentação, pecado e culpa. Não tem arrependimento e confissão. Para aqui na culpa. Me gera a culpa, mas a culpa não gera arrependimento e confissão. A confissão não é feita de coração puro. O arrependimento, ele não é genuíno, mas é algo somente para justificar a falta de preservação. Então entenda que evangelho não parte do princípio de justificar o erro. Evangelho começa na preservação de bons costumes. E por isso que muitas das vezes é inatingível eu ser firme, eu ser inabalável e eu ser sempre abundante na obra de Deus. Porque em alguns momentos eu não estou disposto a pagar o preço. Em alguns momentos eu não estou disposto a renunciar à minha velha natureza, se dispor. Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? É algo que está aqui, que arde dentro do meu coração. E se eu te desse um conselho, diria para você, olha, coloca Gálatas 2:20 na porta do seu armário, na geladeira da sua casa, coloca no vidro do seu carro, dizendo assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em quem? Em mim, não, em você. É necessário declarar isso todos os dias, e você precisa lembrar a você mesmo isso a toda hora. A todo instante. Porque a toda hora e todo instante, você vai querer entrar pela perspectiva e prerrogativa de que não, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer porque realmente não tem como ser diferente. E você entra pela porta da justificativa, saindo pela porta da preservação. Entenda, nós fomos chamados para preservar bons costumes. Nós fomos chamados para lutar pelo evangelho da cruz. Nós fomos chamados para lutar pelo evangelho da pedra removida. Nós fomos chamados para ter uma vida santa. É possível, querido, ainda nos dias de hoje, ter vida santa. Mas é necessário ter coragem. Mas é necessário ir contra o sistema. Mas é necessário ficar fora de alguns grupinhos. Meu Deus do céu, quando eu falo em grupinho, começo a ouvir assim, ó, pim, 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 WhatsApp. Deus da glória, a crente que acha que, né, eu tenho uma vida no mundo real e eu tenho uma outra vida no mundo virtual. Na igreja, eu levanto a mão, eu adoro, eu faço, eu aconteço, eu choro, eu dou cambalhota, eu grito, eu evangelizo, eu julgo, eu arrebento com o irmão, mas no zap, Deus da glória, acontece de tudo. E quando não se torna o diário da vida, as insatisfações, a minha insatisfação, a nossa insatisfação, querido, ela não é tratada no Facebook, não está escrito ali psicólogo, não está escrito ali pastor, não está escrito ali Deus, não está escrito ali Espírito Santo, está escrito ali Facebook. Então a gente começa a transferir e você começa a abrir a sua alma ali. E ali não tem condições nenhuma de tratar a sua alma, muito pelo contrário, ali vai abrir, são mais feridas na sua alma. Mas começa-se a abrir a vida.
e na contrapartida, eu não retomo a caminhada, eu não acerto a rota, mas eu vou justificando os erros após erros após erros. Então, quando eu quero pregar uma palavra para você e dizer, olha, sede sempre abundantes, eu parto do princípio que é possível, e é necessário que você comece a tomar isso para a sua vida. É possível ser firme, é possível ser inabalável, e é possível ser abundante. E o texto não diz ser somente abundante, o texto diz ser sempre abundante. Então, o primeiro tópico fala aí sobre ser firme. E aí, eu anotei algumas coisas que o Espírito Santo soprou assim, né, na hora que a gente estava preparando a mensagem. Né, e o que é ser firme para você? Né? Ser firme, eu estava pensando em algumas situações, que nem tudo que está de pé está firme. Não é não, Ângelo? Nem tudo que está de pé está firme, né? Usei aqui o meu amigo Ângelo como exemplo, né? Estávamos muito bem com Ângelo, a gente convivendo aqui, contando história. Ângelo é um cara bom de contar história, né? Senta, não tem dinheiro, mas conta história. E a gente contando história, aí alguém me liga, pastor, Ângelo está internado. O que é isso, rapaz? Ângelo estava aqui, pouco dia aqui, brincando, zoando, pá, aquela presença ilustre que chega, a gente nota logo. A gente vendo aqui, caminhando com ele, o que foi? Pô, princípio de infarto. Que isso? O cara estava aqui em pé, parecia que estava firme, tudo bem. Você olhava para ele, né, tinha algumas coisas estranhas, mas... Vou falar de você também, para de rir. Que é só na acusação. A topadinha tropeçou e foi só um infarto. Ah, tá bom. Mas nem tudo que está de pé está firme, querido. Você olha aqui, está de pé, esse negócio só der um bico, vai aí atrás. Porque não tem firmeza, não está preso, não tem fundamento, está solto, está aleatório. Tem muitas pessoas que falam que não pode se firmar, não é porque não há possibilidade de se firmar, mas é porque falta fundamento, é porque falta alicerce, é porque está faltando busca, é porque está faltando construir a sua casa sobre a rocha e tirar ela de cima da areia. Tem pessoas que já têm visto, olha, a minha casa está sob a areia, mas não faz nada para mudar. Já passou pela 5ª tsunami na sua vida, mas não muda a estrutura. Está do mesmo jeito, está da mesma coisa. E para todo mundo, parece que está de pé, parece que está firme, mas não está. Porque não basta estar de pé para estar firme, é necessário ter fundamento, é necessário ter alicerce. Firmeza fala de suporte, querido. Firmeza não é algo que você olha pelo exterior, mas firmeza é no interior da pessoa. Você olha aqui para essas colunas, você não está vendo nada. Você está vendo ali um carpetezinho, um azulejo, mas ali tem concreto ali que bota aquilo ali e diz, irmão, pode soprar, pode ter vento, pode ter temporal, pode acontecer o que for, que ela permanece de pé. Não é pelo interior, não é pelo que você está vendo, mas é o que tem ali dentro que a fortalece. E da mesma forma acontece comigo e com você. O que está dentro de você hoje? É muita motivação, é muita boa vontade. Ah, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero me disponibilizar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas não é a boa vontade, a disponibilidade, mas é o que está aqui dentro, é o que te impulsiona, é o que te faz realmente levantar todos os dias e falar, esse dia vai ser para a glória de Deus. Então, é de dentro para fora. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12, pelo que eu vejo, pelo que acontece à minha volta, o meu homem exterior, ele se desfalece. E é isso que a gente vê hoje, né, querido? Você vê, se a gente fala de política, a gente fala de crise. Se a gente fala de finanças, a gente fala de crise. Se a gente fala de moral,
Aí mais ainda que a gente vai falar de crise. E aí quando a gente fala que há uma crise moral no Brasil, a gente pensa, Brasília. Mas querido, a crise moral acontece no Brasil das mais altas classes às menores. Você já foi no ônibus? Você já deu a passagem para o cobrador? E pá, você dá lá a passagem, R$10. A passagem é 8. 8 para ajudar a conta, senão o pessoal está com fome já, vai ficar ruim, aí não consegue fazer conta. R$8 a passagem. Você é bom, cara, você fica toda a mensagem, você fica aqui, é bom a gente interagir aqui. R$10 a passagem. Aí você está com R$10, a passagem é 8, você, deu para o cobrador vai te dar R$1 e fica quieto. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu isso contigo? Com certeza. Eu vou te contar um caos da minha vida. A minha primeira, meu primeiro trabalho de carteira assinada foi no metrô, né? Aí eu trabalhava numa época que o troco era certinho assim, R$1. Tinha um camarada que trabalhava do meu lado, que ele deixava vários montinhos de 90 centavos. Ele já deixava ali prontinho. Aí a pessoa vinha correndo, como é que é metrô? A pessoa já vem correndo, pagar é um detalhe, ele quer realmente entrar no trem. Então ele paga e sai correndo para o trem, ele nem viu o troco. E ele dava troco faltando 10 centavos o dia inteiro. No final do dia, ele saía todo dia com 100, R$200. Então a crise moral, ela não está somente em Brasília. A crise moral está aqui do nosso lado, acontecendo. Você tem um amigo que é assim. Você tem um amigo que quer levar vantagem em tudo. Você está aqui no paro ímpar, ele está te roubando no paro ímpar. Você pede, pá, você, ímpar, aí você, pá, você não botou antes, você roubou. Em tudo quer se levar vantagem. É uma crise moral que a gente vive. E aí você olha para o cenário e você fala, não tem como ser firme. Não tem como ser justo no meio dessa situação. Aí é nesse ponto que a gente fala, não, tem sim, querido. Mas para ser firme nesse cenário, é necessário ter fundamento. E a gente encontra muitas pessoas vazias hoje, sem ideal. Está dentro da igreja, está assistindo o culto, está marcando presença. Né? Chega aí, né? Nada com quem está aí no final, não. Está até meu parceiro lá, Luciano, lá atrás, show de bola. Nada com quem senta lá atrás, mas quem senta lá atrás, muitas vezes está dizendo assim, marquei presença, estou aí, pastorzão. Vim o culto, hein, estou aí. Mas não tem aquela questão, não tem ideal, não tem projeto. Ele pensa, quanto tempo você tem de caminhada com Deus? Quanto tempo você tem de evangelho? Pastor, eu tenho já 10, 15 anos aí de caminhada. E aí, querido? E como é que está? Já leu quantas vezes a Bíblia toda? A Bíblia é muito grande. Muito grosso a Bíblia. Que isso, pastor? Não lançaram aí uma versão resumida ainda não? Não lançaram uma resenha da Bíblia não? Quando lançar uma resenha aí, manda aí o Augusto Nicodemos, o Ed René fazer uma resenha, que aí eu vou ler. O cara não dá tempo. O cara não se disponibiliza, não tem ideal. Passa 10 anos dentro da igreja, não tem um sonho, não tem um projeto, não tem um ideal. O projeto, o sonho, o ideal dele é criticar quem está fazendo. É necessário pensar nisso. E isso impede da gente se firmar. Porque falta o fundamento, porque falta o alicerce. E quem não tem fundamento, quem não tem alicerce, nunca estará firme. Porque a firmeza não é somente estar de pé. A firmeza necessita de suporte. E o que dá suporte à nossa vida espiritual é a convicção que a palavra de Deus gera no nosso coração. É paixão pelo reino, é paixão pelas vidas, é se doar, é se disponibilizar.
Então, firmeza fala disso. O que determina a firmeza é o interior. É esse texto que o apóstolo Paulo fala: ainda que o meu homem exterior se desfaleça pelas crises que estão acontecendo, o meu homem interior, ele se renova de dia em dia. É onde eu renovo a minha esperança. É onde eu olho lá para Lamentações de Jeremias, né? Esses dias até vi postado aí no Face, alguém postou lá: meu Deus, tem muita lamentação, mas tem pouco Jeremias. Lamentação tem... É forte, é foda, para escrever um livro de 500 páginas. Tem muita lamentação, mas tem pouco Jeremias. Mas aí lá em Lamentações de Jeremias 3:21, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É isso que me dá firmeza, querido. O que me dá firmeza não é olhar para a circunstância, o momento que está acontecendo aqui agora, mas o que me dá firmeza é saber o Deus que eu sirvo, um Deus que está comigo, um Deus que caminha, um Deus que batalha, um Deus que está lado a lado nas minhas dificuldades e problemas. É isso que me dá firmeza. É isso que Jeremias ele está dizendo. Se você volta no versículo 20, Jeremias ele está dizendo: a minha alma tem tristeza. Jeremias, ele olha para o contexto, ele diz: se eu olhar para o presente, se eu olhar para o que está acontecendo aqui, a minha alma fica abatida, a minha alma fica triste. Mas quando eu trago à memória o que pode me dar esperança, eu volto a viver, eu volto a caminhar. Isso dá firmeza. É isso que o salmista declara no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem, estão firmes para todo o sempre. Firmeza. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E aí ele te diz: você precisa ser firme, mas para ser firme tem que ter fundamento. E ele usa uma outra palavra, ele diz inabaláveis. E aí você pensa: firme, inabalável? É a mesma coisa? É sinônimo. Firme, inabalável. E aí, eu quero conversar contigo na questão de inabalável. O que pode te abalar? Porque ser inabalável não é algo que somente eu digo: não, nada mais vai me abalar, nada mais vai me dificultar. Porque muitas pessoas não são inabaláveis porque ela não toma a dimensão do seu inimigo, das coisas que podem te fazer parar. A jovem que sabe que tem uma batalha com vida sentimental, mas ele diz: eu não tenho não, eu sou bem resolvido nessa área, já falei com Deus, já orei, e estou muito bem resolvido nessa área. Vida sentimental para mim não é problema, está tudo bem, isso não pode me abalar. Mas eu te falar, querido, há dois gigantes na vida do jovem: falta de conhecimento da Bíblia, e aí a falta de conhecimento faz ele ser achista, né? Aí ele não seguia pela Bíblia, mas ele seguia por achismo. Eu acho, não é eu acho, é o que a palavra de Deus diz, é o que a Bíblia diz, é aqui que direciona a nossa vida, é aqui que estão os princípios para que a nossa vida seja direcionada. Mas aí a vida sentimental pode abalar, e pode abalar muito a sua vida. Há jovens que estão com a vida abalada, né, pela falta de um namoro. Fala para a galera ouvir. Vai pedir para levantar a mão ou vai deixar passar batido? No olhar, eu já levantaram as 15 mãos aí, só no olhar. A falta de namoro, cara, tem tirado a paz do povo. Tem abalado. A pessoa chega no culto, ela não consegue adorar, meu irmão. Porque ela chega no culto, ela olha: tá errado isso aqui, hein, tá?
Culto é para Deus, não é para... Mas aí a pessoa chega, falta de namoro, aí a pessoa fica abalada, que a pessoa aí chega no culto, ela não consegue nem discernir, estou na igreja ou estou no cinema? Estou na igreja. E ela fica, meu Deus, eu queria tanto ter uma costela, Senhor. Senhor, como está difícil essa vida. Oh, essa peleja, o anjo nunca solta, mas também não vem a bênção. E a falta de namoro não deixa a pessoa adorar, querido. A igreja toda está lá no terceiro céu. Está lá o pastor Fred Arras já está ali, depois ele vai ministrar. A igreja está lá no terceiro céu, o pastor Fred aqui adorando, louvando o Senhor. A pessoa está, meu Deus, por que, Senhor? Porque o Senhor me marcastes dessa forma? Será para todo sempre? Você ri porque não é você. Mas entenda, querido, que isso pode te tornar abalável. Se você não entender que isso está se tornando algo que está dificultando a sua caminhada com Deus, isso vai te tornar abalável. Tem pessoas que já são abaláveis pela falta do namoro. Perderam a esperança, que Deus está preparando melhor. Né? Quando o pastor fala, Deus está preparando melhor, parece que você está dando de pirona de açúcar para a pessoa. A pessoa pega, pastor, continua aflita do mesmo jeito, continua aqui ansiosa do mesmo jeito. Tem pessoas que se tornam abaláveis pelo término do namoro. Que tem pessoas que não entendem que término do namoro pode ser um livramento que você... Mas aí tem uns términos do namoro, que aí eu vou atender. Ai, pastor, vou me jogar da ponte. Ai, pastor, vou me jogar de parapente que ele não abre. Ai, pastor, vou descer de... sei lá de quê. Querido, entenda, término do namoro é término do namoro. Não é término da sua vida com Deus, não é término da sua vida, não é término dos seus projetos, não é término do seu ideal. Você não está rompendo com Deus, você não está rompendo com a igreja, você não está rompendo com a eternidade. Há pessoas que o término do namoro tornam elas abaláveis, mas abaláveis em tudo. Então a gente se torna inabalável quando a gente identifica os nossos inimigos. Quando você identifica aquilo que pode vir e te desmotivar e te tirar a esperança. Há pessoas que se tornam abaláveis pelo quase namoro. Você sabe o que é quase namoro? Você está namorando com a pessoa, mas ela não sabe. Acontece. Tem pessoa que está namorando com o Cristiano Ronaldo. Tem pessoa que namora com a Gabriela Rocha. Tem pessoa namorando com a Joelma. E a pessoa se torna abalável, cara. Porque ela realmente está namorando com a pessoa, cara. Está namorando. Só que a outra não sabe. Aí se a outra passa no corredor da igreja, eles estão namorando, mas o outro não sabe. Aí se ele passa no corredor da igreja, não fala. Deus da glória. Apocalipse, Jesus voltou e eu não fui. Começa a chorar, começa aquele desespero, começa... E você se torna abalável, querido, com algo que Deus já está cuidando da sua vida. A sua vida não está na mão de Deus, querido. Amém? A sua vida está na mão de Deus. Você crê que Deus, Ele cuida de tudo na sua vida? Ele está cuidando dessa área. Descansa. Pastor, é difícil descansar. O Pedro do Borel pregou ontem, querido. Tem hora que tem que descansar, não tem jeito. Aquela viúva virou para Eliseu, ei, está trabalhando muito, Eliseu. Tem um quartinho aqui na minha casa,
com uma caminha para você, com uma cadeirinha, com uma mesa e com um candeeiro, para você descansar, para você se acalmar, para você ficar tranquilo. Quando eu precisar de você, eu te chamo. Mas isso nos torna abaláveis, a vida sentimental. Ainda tem uma outra questão no namoro aqui, que eu anotei aqui. Ainda tem um namoro vagalume. Como é que é isso? O que é característico no vagalume? Ele, brilha e apaga. Vê se você vai comigo. Quando brilha, tá tudo bem. Show de bola. Estamos chamando Deus na nossa vida. Você é meu, você é minha, é Deus na causa. Deus está nesse negócio, está aqui. Apagou. Apagou, não é de Deus. Eu sempre soube. A minha mãe me avisava que você era um descansado, que você não ia dar em nada nessa vida. Mas acende de novo. Aí quando acende de novo, amor da minha vida, I love you. Amor, I love you. Amor. Vagalume, vai e volta. Sabe qual é o problema, querido? O problema é que vocês se tornam abaláveis. Um namoro vagalume que acende, que apaga, que acende, que apaga. Acaba o respeito. Acaba a honra. Acaba a confiança. Abre-se muitas feridas. Aí o Espírito Santo tem que vir com uma superdosagem, gerando muita temperança, vindo sobre a ferida para acalmar, para restaurar, para restabelecer. E muitas das vezes a abertura para o Espírito Santo não é na medida que ele precisa para gerar a cura, para vir de encontro e mudar as situações. Nós nos tornamos abaláveis. Somos nós que não vigiamos e não fechamos as brechas. E aí a gente diz, não tem como ser inabalável. Não tem como ser dessa forma que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas é possível sim. É possível quando a gente identifica os nossos inimigos, o que está nos fazendo ser abaláveis. Outra situação que nos faz se tornar abaláveis é a falta de atitude. O Senhor tem falado, o Senhor tem incomodado, o Senhor tem confrontado. E você precisa entender que o Espírito Santo, ele age, né, no nosso intelecto. Ele age na nossa faculdade mental. E ele estabelece, né, a nossa condição de pensar no pecado, na justiça e no juízo. Ele vai gerando confronto nas nossas convicções e querendo estabelecer mudanças. Mas é necessário abrir o coração. Mas é necessário entender que esse caminho que o Espírito Santo quer que a gente trilhe, não é um caminho de dor, mas é um caminho de crescimento, é um caminho de melhora, é um caminho que você vai melhorar em Deus. Mas como eu disse no começo, a gente escolhe o caminho da justificação do pecado, em vez da preservação dos bons costumes. Aí falta atitude, e a falta de atitude me torna abalável. A falta de quebrantamento me torna abalável. Quebrantamento é reconhecer que sozinho eu não consigo, que eu preciso de Deus, que eu dependo de Deus. O salmista no Salmo 23, ele declara, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele declara isso, ele está dizendo, nunca vai me faltar o mantimento. A gente pensa logo assim, que a gente vive numa sociedade
consumista, a gente vive numa sociedade que a gente não pode ter falta. Então, quando fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você pensa, o meu armário cheio, a minha despensa cheia. Mas o salmista, quando ele declara isso, ele está pensando no pastor com a ovelha. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está falando, nunca vai me faltar o senso de direção. E esse senso de direção que o pastor me dá, me leva a pastos verdejantes. Por isso que ele declara, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque o meu Senhor me conduz sempre ao lugar certo. Sempre a decisão certa ao lugar certo. Mas para isso é necessário ter quebrantamento. É necessário entender, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não chego a lugar nenhum. E a última recomendação do apóstolo Paulo, ele diz, sempre abundante. O apóstolo Paulo poderia dizer assim, olha, sede firme, inabaláveis e abundantes. Mas ele não, ele coloca aí, querido, uma frase que vai, né, dar uma conotação de movimento, de intensidade. Ele diz, olha, vocês precisam ser sempre abundantes. Quando ele fala sempre, ele está falando de continuidade. Quando ele fala de abundância, ele está falando de quantidade. Quantidade, entenda que não é número, mas quantidade é aquilo que você realiza motivado pelo Espírito Santo de Deus. Porque há uma linha muito tênue entre ativismo e dinamismo. Ativismo é aquilo que eu faço porque o outro faz. O outro está fazendo, eu faço também, eu pego, eu aconteço. Dinamismo é quando eu começo a realizar algo porque o mestre faz. O mestre está fazendo, então eu faço. O mestre está mandando fazer, então eu faço. Há uma diferença nessas duas caminhadas. Então, quando o apóstolo Paulo diz sempre abundante, ele está falando, olha, querido, na sua vida, na sua caminhada com Deus, não precisa em um momento você correr muito, no outro você fazer nada. Mas você precisa ser sempre e constante na obra de Deus. E isso, muitas das vezes, nós temos perdido o ritmo. É uma fase da vida que a gente corre muito, a gente faz muito. Talvez você está vivendo essa fase. Você veio para essa conferência recarga dizendo, eu tenho que recarregar mesmo, está ruim, cara. Porque eu olho 5 anos atrás eu estava voando. Sim, tipo Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho saiu expulso do Fluminense. Ninguém nem viu chegar, ele já foi. Mas bota aí no YouTube, Ronaldinho Gaúcho, meu Deus do céu. É lençol, é caneta, é na gaveta, de canhota, de cabeça, brinca. Mas passou. E iria realmente passar. Mas algo que chama a atenção é que o Ronaldinho ainda poderia estar aí, querido, jogando, com alta performance, se tivesse se cuidado. Se ele quisesse que a carreira dele fosse mais longa, mas sabe o que aconteceu com ele? Se acomodou. Se deixou levar pelos prazeres da vida. Diz, o que eu tenho já está bom. Fazendo um paralelo com a nossa vida espiritual, acontece. A gente se acomoda. Já tenho 15 anos de igreja, já tenho 10 anos de igreja, sou líder de ministério, e a gente deixa de orar, a gente deixa de jejuar, a gente deixa de ler Bíblia, a gente deixa de consagrar a nossa vida. Tem aqui várias demandas. Deus, Ele quer usar a minha vida, mas Ele não vê condição para fazer tal coisa. Sempre abundante é começar bem, se manter bem e terminar bem. Já está tudo determinado, querido. O começo e o fim. Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. No meio dessa caminhada, você só tem que ouvir a voz de Deus, obedecer e gerar frutos, e abençoar vidas, e dizer, na minha geração, eu deixei um legado. Na minha geração, eu fui uma bênção. Quero te convidar a estar de pé. Para ser sempre abundante,
é necessário em alguns momentos esquecer o passado. Há pessoas que foram criados na igreja, assim como eu fui criado na igreja, com 4 anos de idade, minha mãe se converteu, estou aqui aos 34, 30 anos de caminhada com Deus. Mas há pessoas que aceitaram a Jesus aí no meio da caminhada. Você estava lá na Babilônia, você estava lá no Egito, mas Deus te encontrou, Deus te chamou, Deus conta contigo para fazer a diferença. Mas de vez em quando o teu passado, ele te chama. O teu passado, ele quer sugar as suas forças. O apóstolo Paulo, ele declara uma palavra em Filipenses, capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, avanço para o alvo. É dessa forma que a gente é sempre abundante, querido. Esquecendo que para trás fica e continuar avançando para o alvo. É dessa forma que a gente permanece firme. É dessa forma que a gente permanece inabalável. É dessa forma que a gente vai ser sempre abundante. Que os anos não serão somente contados, mas os anos irão refinar quem você é. O tempo, ele não é um fator que vai te deteriorar, mas o tempo será um fator que irá afinar quem você é. Você vai ser melhor, porque você teve mais experiências com Deus, porque você cresceu em Deus, porque até na hora da dificuldade, a dificuldade não foi encarada como algo a te parar, mas sim algo a ser superado, e você continuar glorificando o nome de Deus. Enquanto o louvor aqui canta, toca, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir à frente. Você que já está meio que desacreditando nisso, e crê, isso daí não é vergonha, querido, porque isso aqui é um ambiente propício para Deus começar a tratar isso. Que você já estava desacreditando que é possível ser firme, inabalável e sempre abundante. Entenda que quando eu te convido a esse apelo, eu estou tratando das 3 áreas. Quando eu te convido a ser firme, eu te lembro que ser firme não é estar de pé. Firme é superar as dificuldades e lutas do dia a dia e permanecer firme nos princípios e valores e conceitos do Evangelho. Isso é firmeza. É a tentação bater a tua porta e você falar: eu sei o Deus que eu sirvo. É a mulher de Potifar te esperar dentro de casa e você falar: eu sirvo ao Senhor e eu tenho uma aliança com Ele. É no seu namoro não ser o impulso, não ser o desejo, não ser os hormônios que determinam as suas atitudes, mas sim os princípios que você serve. Ser firme é preservar bons costumes e não justificar pecados e erros. Então, o primeiro convite e apelo que eu te digo é isso, é esse. Não é somente estar de pé, mas é ser firme, é dizer não à tentação, é dizer não à luta. O segundo convite que eu te faço é para ser inabalável. Ser inabalável é identificar os seus maiores inimigos e fechar a porta. E o terceiro convite que eu te faço é para ser sempre abundante. Acabou o tempo de inconstância. Acabou o tempo de que você hoje é herói da fé, amanhã você é o maior pecador do mundo. É para isso que eu quero te convidar a vir aqui à frente, para começar a mudar esse quadro, para começar a ser diferente, para você voltar para a sua realidade de vida diferente e mudado. Quando Davi canta, você pode sair do seu lugar e vir até o altar.
Às vezes eu procuro achar palavras nas quais eu possa entender o quanto eu preciso de você. Senhor, Tu és a minha herança, meu bem maior, minha esperança, e eu dependente sou de Ti. Você que está no seu lugar, estenda a sua mão aqui para frente e comece a clamar por essas vidas aqui. Comece a dizer assim: Deus fortalece, Deus fortalece, aleluia. Às vezes eu procuro achar palavras nas quais eu possa entender o quanto eu preciso de você. Senhor, Tu és a minha herança, meu bem maior, minha esperança, e eu dependente sou. Mas nem sempre foi assim. O mundo me chamou e eu virei as costas para Ti. Mas hoje resolvi voltar. Te peço, meu Senhor, vem me ajudar. Confesso, não consigo andar sozinho. Eu não passo de um menino. Me ajude a caminhar. Entrego minha vida em Tuas mãos. Guia o meu coração. Quero muito entender o que Tu queres de mim. Preciso compreender os Teus propósitos, Deus. Mas de Ti eu quero ter. E quando o mundo vier tentar me fazer parar, firmado estarei em Ti. Nada vai me separar de Ti, Senhor, do Seu amor. Yeah. Aleluia. O que Tu queres de mim, preciso compreender os Teus propósitos, Deus. Mas de Ti eu quero ter. E quando o mundo vier tentar me fazer parar, firmado estarei em Ti. Nada vai me separar de Ti, Senhor, do Seu amor. Ó Deus, aqui, Deus, no final dessa manhã, já no início de tarde, quero assim orar pela vida dos Teus filhos que aqui diante do Teu altar, com o coração quebrantado, entendendo, Senhor, que não é um ciclo onde há tentação, pecado e culpa, tentação, pecado e culpa. Mas os Teus filhos aqui entendem, ó Deus, que há lugar também para o quebrantamento, para o arrependimento e para um acertar de rota.
E aqui com o coração quebrantado diante do teu altar, o desejo de ser firme, de ser inabalável e de ser sempre abundante na tua obra. Fortalece, Senhor, os teus filhos. Fortalece com o teu Espírito Santo, ajudando-os, ó Pai, a cada dia, nas suas dificuldades, nos seus conflitos, nas suas lutas. Que o teu Espírito Santo seja o fiel amigo a lembrar-los do pecado, da justiça e do juízo. Que haja temor e tremor. Que o temor do Senhor seja um princípio de sabedoria a agir e a conduzir, ó Pai de amor, as decisões. Que o processo decisório não seja, ó Pai de amor, governado pelas emoções e impulsos, mas que o processo decisório seja governado pelo teu Espírito Santo. Que a tua palavra seja a base e o fundamento dos teus filhos. Que o estar de pé não seja algo, ó Pai de amor, somente exterior, mas que o estar de pé seja fundamentado em Ti, que é a pedra fundamental. Toma os teus filhos em Tuas mãos, Pai. Encha-os com a Tua glória, encha-os com o Teu poder, encha-os com a Tua unção. Isto é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço quem está aí do seu lado. Diz para ele aí: seja abundante, seja firme, seja inabalável. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. E o preço que pagou, e hoje estou aqui, te entrego o que sou. Tanto sofreu por mim, e o preço que pagou, e hoje estou aqui, te entrego o que sou. Tanto sofreu por mim, e o preço que pagou, e hoje estou aqui, te entrego o que sou. Pois nada sou sem ti. Declare isso. Nada sou sem Ti. Eu nada sou sem ti. Declare mais uma vez. Declare, declare, declare. Aleluia. Eu nada sou sem Oh, ti. Deus. Nada somos sem a Tua graça. Nada somos sem a Tua presença. Oh, nada somos, nada somos, nada somos. Vem, Deus, e inunda a nossa vida com a Tua presença. Oh, com a Tua glória. Ei. Eu nada sou sem ti. Glória a Jesus.